Meu nome é Iria Mara de Marco Silva, eu tenho 51 anos, fui professora durante 30 anos e nos primeiros anos da minha carreira eu fui professora da escola particular e os últimos 14 anos na escola pública. Eu sou de Curitiba, trabalhei para o estado do Paraná. E em 2010 eu fui acometida da síndrome de burnout, que é conhecida também por síndrome do esgotamento profissional, o que inviabilizou que eu continuasse na profissão. Hoje eu sou aposentada por invalidez. Desde o penúltimo ano de trabalho, desde 2009, eu sabia que estava doente ou estava adoecendo, mas eu não imaginava o que era. Eu achava que tinha sintomas que eu ia acabar tendo um acidente vascular cerebral, que eu ia ter um ataque cardíaco. Eu imaginava isso, porque os sintomas eram diversos. A primeira coisa que eu senti foi que o meu sono ficou bem prejudicado. Eu comecei a ter insônia e nas poucas horas que eu conseguia dormir por dia, eu tinha pesadelos terríveis. E esses pesadelos eram recorrentes. Sempre os mesmos. Eu sonhava que estava sendo humilhada, por exemplo, estava de joelhos no chão, amarrando o tênis dos meus alunos, não das crianças, dos alunos jovens, quase adultos. Estava amarrando o tênis deles, eles estavam enfileirados para isso, e eu não acabava nunca de amarrar os tênis deles. Outro pesadelo que eu tinha muito é que eu estava morta no caixão, mas eu podia me ver, eu estava fora do corpo, olhando, né, para mim mesmo no caixão, que eu via muita gente conhecida, muitos colegas, professores, alunos, e que alguém sempre pedia para o meu coral, do coral que eu tinha na escola, cantar. Eu fui professora de música, então eu tinha um coral de crianças, tinha um grupo de flautas também, de flauta doce, e eu tinha um coral também formado pelos professores do meu colégio. Eu tinha muita taquicardia também. Eu era uma pessoa muito calma e comecei a ficar extremamente irritada. Algumas pessoas até começaram a perceber comportamentos diferentes em mim, né? Irritabilidade, enfim. Começaram a me chamar atenção, a me perguntar os motivos. E isso me deixava mais irritada ainda, né? Porque eu não sabia explicar. A minha última aula foi no dia 27 de maio de 2010, uma quinta-feira. Eu já tinha dado 8 aulas naquele dia, era a 9ª aula do dia. E era uma aula após o recreio. Eu tinha me preparado muitíssimo bem para essa aula, porque eu era uma pessoa extremamente responsável, muito dedicada. Eu estava trabalhando com surrealismo, então tinha várias atividades muito bacanas para os alunos interagirem e tal. Só que essa 9ª aula é depois do recreio, e os alunos comumente depois do recreio vêm extremamente agitados, né? É difícil colocá-los em ordem para começar a aula. Mas eu, com muito esforço, consegui, porque os alunos realmente não estavam mais colaborando, né? Já no ano 2010, por diversos fatores. Para começar, a falta de educação mesmo, né? Que infelizmente os pais, me parece, né, que perderam a mão um pouco na educação dos filhos, porque eles deixaram até de pedir por favor, né, para as coisas. Em segundo lugar, eu acho que por terem interesses muito diversos, né, da escola, muita facilidade na comunicação, com os novos meios, né, de comunicação, com toda a tecnologia. E eles achavam também que a escola, eu acho que era um clube, um lugar de conversar, de passear, né? E eu estava ali para atrapalhar a brincadeira deles, né? Então, acho que outro motivo era esse. E outro motivo mesmo que era para os professores também, da dificuldade de estar ali naquele ambiente, que é a falta de condições mesmo. Falta de espaço, né? As salas são as mesmas da época que eu era estudante. Só que quando eu era estudante eram 30 alunos por classe. E hoje, enquanto eu estava dando aula, eram 45. Quando eu estudava, a professora tinha uma mesa grande
para ela trabalhar, um armário para guardar livros e outros materiais. Quando eu trabalhava, não tinha mais nada disso. A minha mesa era um pouco maior do que uma carteira, porque no mesmo espaço que viviam, né, 30 pessoas, passaram a viver 45. Consegui fazê-los, né, silenciar e se acalmar para começar a aula, e comecei a minha aula. Só que nesse momento um aluno arrotou. Ele fez uma coisa que eu não aceito, né? E ainda somou com o fato dele falar em alto e bom tom: ai, que delícia! Quer dizer, sentiu todo um prazer em fazer aquilo. E aquilo, porque foi uma gota d'água, né, no oceano, aquilo não era nada, né? Mas para mim foi muito. Eu olhei para ele, olhei para a classe, que permaneceu em silêncio, mas eu não pude mais. Aquilo me desmoronou. E eu quebrei 1 milhão de pedaços naquele momento, saí da escola e nunca mais voltei. Hoje em dia eu tenho dificuldade até para passar na frente, não só da minha escola, de qualquer escola.